Bom dia, joia. Então vamos lá. Respondendo algumas perguntas aí, esses dias a gente estava conversando aí, né? Um colega na rede social aí postou a ideia de que queria um jeito para colocar injeção eletrônica no Chevette dele, né? E algumas pessoas teve questões ali, né? Um colega lá ele respondeu: coloca uma injeção programável no teu carro, né? Outros colocaram muda o motor, né? E outros colocaram: ajeita o carburador, arruma um carburador tal, coloca no carro que fica bom. Veja bem, a princípio tudo isso aí funciona, tá? Então o que acontece? Muitas vezes você vai pela onda, a mídia, o que a mídia está mandando para você. Então, muitas vezes você fala: vamos colocar uma Fulltech, vamos pôr uma Ingepol, uma Mega Squirt, né? Então, existem vários tipos de receita para você melhorar ou no desempenho, né? Ou até no consumo do seu automóvel, né? E esse colega em questão na rede social aí, ele estava abordando o quê? Colocar uma injeção para manter economia no veículo, né? E outros já seguiram com uma outra linha. Por exemplo, esse veículo que o parceiro tem lá é um Chevette, tá bom? E ele queria colocar uma injeção eletrônica no Chevette dele, né? E eu fiz uma sugestão sobre: coloca uma injeção original do Corsa, que fica bom, né? E o comentário foi que: mas para um motor que gira 5.000 RPM, você colocar uma injeção que roda 7.000, esse motor vai aguentar? A questão é o seguinte: até um carro comum com injeção original, ela pode chegar até 7.000 RPM, mas quem vai acelerar até 7.000 RPM com um carro, né? Vamos por aí 1.6, 1.0, 1.4, correto? Então, mediante isso aí, eu prometi para o pessoal no grupo lá que ia fazer um vídeo meio explicativo, espero que não seja muito comprido, né? Para vocês entenderem melhor assim o que você deve fazer ou não. Primeiro, você tem que analisar o que você quer fazer com o seu veículo. Esse carro vai ser um carro de lazer, de passeio. Esse carro vai ser uma pegada forte para você tirar um racha ou pegar uma pista, alguma coisa assim. Ou se vai ser um carro para uso diário, tá bom? Se vai ser um carro para uso diário. Então, existem receitas para economia, existem receitas para desempenho, tá? Potência no motor. Então, e você melhorar o teu carro aí com baixo custo, tá? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, como eu já tive vários carros aí, principalmente Chevette, eu andei fazendo vários testes, tá? E que testes seriam esses? Eu já coloquei Weber 460, carburador duplo estágio Brosol 2E, Solex C60, já coloquei turbocharger, tá? O turbocharger no Chevette, eu já coloquei motor de Opala. Então, quer dizer, eu já fiz vários tipos de modificação para tentar resolver isso aí, para tentar ver qual que era a melhor opção. Então, quem me conhece aí há alguns anos aí já viu os meus projetos, as coisas que eu já desenvolvi, né? Visando o que? Sempre para saber como é. Então, os puristas eles falam que o Chevette tem que ter um motor GM, né? De preferência original dele. E não pode ter outra marca. Por exemplo, eles falam que o Chevette com motor AP, por exemplo, é o Traveco. Então, coloca logo um C20 cinzento Vectra. Veja bem, hoje a melhor opção para você fazer um swap de motor ainda continua sendo o motor AP. Por quê? Porque é um motor de mecânica barato, tá bom? Motor de mecânica barato, o custo de manutenção é barato e você consegue um desempenho melhor até mesmo só removendo um motor e colocando outro, tá? Ainda existem peças no mercado, por um bom tempo vai ter peças no mercado do motor AP, ok? Em relação ao motor do Vectra 16 válvulas, né, o Vectra C20XE, como eles falam, já é mais complicado. O custo de manutenção desse motor é mais caro, tá bom? Então, por exemplo, se é um carro para o meu uso diário, um carro que todos os dias eu pego a estrada com ele, que eu uso para trabalhar, eu jamais vou colocar um motor beberrão
tá bom? Mesmo que seja um motor mais potente, eu vou colocar um motor VB-ROM no meu carro, tá? Então eu quero o quê? Eu quero o comodismo de dar partida, de sair do ponto X ao ponto H, sem precisar ter, vamos pôr aí, uma quebra significativa, ficar difícil encontrar peças para esse motor, né? Ou o custo da peça em si ser mais caro. Então, voltando lá, em relação à parte da injeção que esse amigo queria colocar no motor original da Chevette dele, então a sugestão de colocar uma injeção original ao invés de colocar uma injeção programável é justamente pela questão assim: primeiro, uma injeção programável você precisa conhecer pelo menos o mínimo da parte de mecânica, a parte de combustão, de queima de combustível, né? Então, você tem que ter uma noção disso aí, tá? Na parte da injeção original, não. Você coloca, faz o carro funcionar e a própria injeção vai fazer a leitura, né? E vai administrar o motor da melhor forma possível para ele trabalhar, tá ok? Então, mediante a isso, eu vou tentar explicar aqui. Eu fiz uma tabela bem simples aqui. Eu quero explicar do melhor método possível, tá? Do modo mais simples possível para que vocês entendam. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vamos virar aqui. Então, tá aqui, ó. Então, vamos imaginar que a gente tem um carro carburado, tá bom? E isso aqui é uma montanha, tá? Isso aqui, essa linha aqui, ela indica o quê? O nível do mar, tá bom? Então, para quem conhece, o que o motor precisa? Ele precisa de ar, ok? Combustível e a centelha, tá? Então, são 3 itens fundamentais para o motor entrar em funcionamento, para combustão. Então, aqui, a gente temos aqui, ó, nível do mar, tá bom? Um carro carburado, quando ele está regulado, vamos supor, na minha região, no Paraná, ele está regulado para funcionar aqui na minha região, e eu pegar esse automóvel, vamos supor que eu estou no nível do mar, e eu pegar esse automóvel e começar a subir esse nível do mar, vamos supor que eu vou subir, pegar um lugar aí que vai começar a subir. Quanto mais eu subo, tá? A atmosfera aqui é mais rarefeita, vai faltar ar. O que acontece? Esse carro carburado ele não vai ter o mesmo desempenho que ele está regulado aqui no nível do mar, tá ok? Aí vamos supor que eu vou descer a serra e eu vou abaixo do nível do mar. A pressão atmosférica muda também, tá ok? Ela muda também. Então, o que acontece? Um carro carburado, se ele está regulado para andar, vamos supor, aqui no Paraná, é uma coisa. Se ele está configurado para andar lá no Monte Everest, lá no topo do Monte Everest, quando ele descer, né, a pressão atmosférica vai ser diferente, obviamente o consumo vai ser ruim. Então um carro carburado ele é limitado nesse ponto. Já uma injeção original, o que acontece? Conforme você vai subindo essa montanha e ele vai, esse ar ficando rarefeito, a própria injeção eletrônica original ela vai identificar essa mudança através do sensor MAP, o MAF no caso, ou até mesmo a sonda, né? Então o módulo ele entra em comunicação com esses sensores e o motor vai se auto-adaptando, a injeção vai auto-adaptando esse motor para ele trabalhar nesse regime aqui de mudança de atmosfera, tá bom? Em relação à injeção programável, o que acontece? Ela não faz isso, tá? A injeção programável ela não faz esse tipo de trabalho, ela simplesmente, se está faltando ar, você tem que ir no botãozinho lá e ou engordar a mistura, colocar mais combustível, ou tirar a mistura, ou adiantar ponto, ou atrasar ponto. Então o que acontece? Se você pega um motor original, coloca uma injeção programável e você não sabe mexer nessa injeção programável, se torna inviável para você, além do custo que é muito alto. Por exemplo, hoje uma Fulltech, a mais barata que você encontra aí é na faixa aí de usada, aí você vai pagar uns R$1.500, R$1.600. Sendo que hoje em dia você consegue, com esse mesmo valor, você comprar uma injeção original, tá bom? Né? No caso que a gente estava falando do Corsa, né? A gente consegue colocar uma injeção original programável ou você consegue colocar um kit de injeção no teu carro, ok? Por que a gente elimina o carburador? Veja bem, a questão de eliminar o carburador é o quê? O carburador ele foi feito para usar uma mistura de 100% de combustível, tá bom? Aí tem os giclês que você vai alternando lá, né, para a necessidade que você quer. O governo hoje em dia ele liberou 30%
de adição de álcool, tá? De etanol no combustível que é vendido lá da Petrobras, tá ok? Da distribuidora. Então, por exemplo, então, se você tem 30% de álcool misturado na gasolina, para você andar com um carro com carburador a gasolina, tá bom? Você não consegue um acerto muito bom. Você tem que engordar mais a mistura por causa do álcool e o carro consome mais combustível, tá bom? Então muitas pessoas elas querem o quê? A economia, estão visando economia. Com uma Fulltech você pode resolver, porém, igual eu expliquei, você tem que programar ela de acordo com o tempo. Vamos supor um tempo mais frio, um tempo úmido, um tempo seco. Então você tem que programar essa injeção. Então todo dia você tem que estar mexendo ali, né, na sua injeção programável. Vamos supor, desceu para a praia, lá o consumo está diferente, vamos mexer, vamos regular de novo. Então você tem que estar constantemente fazendo esse acerto. A injeção programável ela é ótima para desempenho, para quem não pensa em consumo de combustível e quer potência, tá bom? Para quem quer potência. Então, por exemplo, você tem que pôr na balança, esse carro é de uso diário, esse carro é de uso semanal, ou esse carro é um carro para competição. Então você tem 3 linhas para seguir, correto? No meu caso aqui, tá? Eu tenho aqui a minha Marajó, tá bom? E a minha Marajó aqui eu uso, né? Esse motor aqui é um motor flex, tá? Ele é total flex, eu posso andar ele no álcool e na gasolina, tá? A injeção dele é original, tá bom? Então o que acontece? Se eu quiser andar com gasolina eu coloco, eu ando. Se eu quiser andar com álcool eu coloco, eu ando, sem problema nenhum. As manutenções que dá o quê? Troca de correia, às vezes uma vela que tem que trocar, né? Um cabo de vela. Esse carro aqui, a bobina, ele não tem distribuidor, né? A bobina já é direto a centelha, né? Então, aqui nesse caso, para um uso dia a dia, passear, para passeios, é ótimo, não tenho o que falar. Qualquer peça eu encontro em qualquer lugar a um preço justo, tá bom? Então minha opção foi colocar esse tipo de motor aqui com essa injeção. Esse carro há um tempo atrás foi turbo, tá bom? E eu usava um módulo de bico suplementar, né, de injeção suplementar para ativar, né, para manter. O consumo desse carro ia lá nas alturas, mas ele andava bem. Então hoje já não é mais assim, tá? Eu tenho um outro carro aqui que é também motor AP. Ele é um veículo 92, porém ele era carburado, tá? Então chegou num ponto, esse motor aqui, o motor que estava aqui era um motor 1.8, é um carburador TLDZ duplo estágio, tá? E o carro chegou a fazer 4 km na gasolina, tá bom? Então o que eu fiz? Removi a mecânica que estava aqui, o motor já não estava legal, estava batendo já, e coloquei uma mecânica 2.0 MI, tá? Injetada também. Por quê? Porque o que acontece aqui é que quando eu coloquei esse motor lá, eu instalei uma injeção programável. Esse carro é um carro para trabalho, é um carro que eu uso ele diariamente para fazer socorro, para rebocar outros veículos aí, tá? Então o que acontece? Se hoje o tempo tá bom, a injeção estava regulada de um jeito. Amanhã choveu, ficou mais frio, aí eu tinha que mexer, ia lá no display lá da injeção programável e ajustar o carro, ajustar ponto, ajustar a mistura de combustível para ele poder trabalhar perfeitamente de novo, entendeu? Então eu me cansei disso, eu removi a injeção programável, porque esse carro não é um carro de pista, não é um carro de alta performance, é um carro de trabalho, tá bom? E eu optei por essa injeção original aqui para fazer com que o carro me entregue o que eu preciso diariamente, tá ok? Então vamos lá, o que a injeção original ela faz? Então esse carro ele depende do que? De uma sonda lambda que vai lá embaixo no escapamento, tá? Esse aqui é o sensor MAP, tá? Ele que mede o fluxo de entrada de ar e a temperatura do ar que está entrando aqui. E esse aqui é o motor de passo ou atuador de marcha lenta. Então, através desses 3 sensores, obviamente o carro tem mais, mas a principal característica seria essa aqui. Ele detectou lá a saída de combustível que está vindo. Se tiver muito combustível, a injeção eletrônica automaticamente vai ajustar, vai tirar um pouco de combustível em relação à mistura de ar que está entrando aqui, ó. Entrou ar por aqui, tá? O sensor MAP com o sensor temperatura,
vai medir a quantidade que está vindo de ar aqui, vai mandar a informação para o módulo vai entender isso aí, vai comparar com a sonda que está fazendo a leitura dos gases de escapamento e vai fazer o ajuste de consumo, se vai aumentar, né, a dosagem de combustível, diminuir, ou se vai aumentar a entrada de fluxo de ar aqui através do sensor, do motor de passo aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma receita boa para um uso diário, tá? Então, tem pessoas que colocam na balança assim: ah, eu quero economia no meu carro, eu quero colocar injeção eletrônica no meu motor. Veja bem, se você for colocar uma injeção original, você paga aí, aqui na minha região, né, no Paraná, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.600, você compra um kit de injeção, tá bom? Você compra esse kit de injeção. Você tem que fazer algumas adaptações, né? Mas o preço é esse. Com R$ 2.000 você consegue já o motor com o kit de injeção. Tá joia? Você consegue os dois, motor e kit de injeção também. Então veja bem, o que seria mais viável? Vamos pôr no caso do Chevette lá, que a gente estava falando. Hoje em dia o cabeçote não se fabrica mais, é o cabeçote de ferro fundido. Então, consequentemente, vai acabar, tá bom? Não vai ter mais cabeçote. Bloco então nem se fala. Ok? Então o que a gente pode fazer? Fazer um swap de motor. Ou você compra uma injeção do Corsa para colocar no seu motor OHC original do Chevette, ou você compra o motor de um Corsa para colocar. Isso eu estou falando de economia, tá bom? Não estou falando de potência, tá? Quando o cara quer falar assim, ah, eu vou pôr uma Fulltech, eu vou pôr uma NG Pro e tal, veja bem, isso aí já parte para preparação. Para esse motor você ganhar os cavalos que você precisa, não é só a Fulltech que vai resolver. Você vai ter que mexer alguma coisa na parte estrutural do motor também para você ter esse desempenho, tá? E para ganhar esse desempenho você tem um custo. Que, por exemplo, se um cara tiver dinheiro para comprar uma Fulltech, ele vai ter que ter mais dinheiro para mexer no motor também, para deixar o motor bala para poder fazer o que ele quer. Então, quem está visando consumo não quer ter gasto com o carro. Ainda mais o motor que está bem defasado, já não se fabrica mais peças para ele, tá bom? Então, eu acho que a dica é essa aí para vocês aí, para quem está pensando em injetar ou colocar uma injeção programável, né? Então, primeiro você estuda para que você vai usar esse veículo. Se é para uso diário, se é para uso esporádico, se é para uso de fim de semana ou esporte. Tá legal? Espero ter sanado um pouco dos problemas de vocês aí. Qualquer coisa é só colocar aí o comentário aí nas perguntas ali que eu vou tentar responder, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.